Aí sim, minha galera abençoada, John Locke na voz. E hoje a gente vai desenrolar a fita da chegada oficial da família de Israel no Egito. Se liga que hoje é dia de Gênesis capítulo 47. Pega a visão. No último capítulo, a gente viu o reencontro emocionante de Jacó e José. Agora é a hora da apresentação oficial pro Big Boss, o Faraó. A gente vai ver a sabedoria do José para garantir o melhor para sua família, a bênção de um velho pastor sobre o homem mais poderoso do mundo, e como a fome apertou tanto que o povo teve que vender tudo, menos a sua alma, pro governo. Se você tá pronto para ver a estratégia, a bênção e a administração de crise mais sinistras da Bíblia, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje é uma aula de como se portar diante dos grandes. Bora nessa! Se liga nessa fita. José não perdeu tempo. Ele foi direto pro faraó e deu o papo reto. Aí, majestade, meu pai, meus irmãos e a galera toda chegaram de Canaã com as ovelhas e os bois. Já estão acampados ali na terra de Gósen, e ele, que era estratégico pra caramba, pegou 5 dos seus irmãos, provavelmente os mais desenrolados pra falar, e os levou para a audiência com o faraó. O faraó, curioso, olhou para aqueles caras do deserto e perguntou: qual é o trampo de vocês? E eles, seguindo o roteiro que o José tinha passado, mandaram na lata: teus servos são pastores de ovelhas, assim como foram nossos pais. E já emendaram o pedido na humildade. A gente veio morar aqui como estrangeiro porque a fome tá sinistra lá em Canaã e não tem pasto pro nosso gado. A gente te pede, por favor, que deixe a gente morar na terra de Gósen. Isso aqui é ouro, anota aí. Eles não chegaram falando: a gente é irmão do governador, arruma um cargo pra nós no palácio. Eles se apresentaram com a identidade deles, de pastores, que era um trampo meio desprezado pelos egípcios. E isso foi a chave para eles conseguirem o que queriam. Uma terra separada, onde eles poderiam crescer como um povo sem se misturar demais. O faraó, que era fã do José, virou para ele e disse: a terra do Egito tá na sua frente. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Morem na terra de Gósen. E se liga, se tiver uns caras de responsa entre eles, bota eles como chefes do meu próprio gado. Quebrada celestial! O faraó não só deu a melhor terra, como ainda ofereceu um trampo de confiança para eles. O encontro dos gigantes. Jacó abençoa faraó. Depois de resolver a fita dos irmãos, José trouxe seu pai, o velho Jacó, para ser apresentado ao faraó. Imagina a cena. De um lado, o faraó, o rei mais poderoso do mundo, visto como um deus na terra. Do outro, Jacó, um pastor de ovelhas de 130 anos, cansado, quebrado pela vida, mas o portador da aliança do Deus Todo-Poderoso. E o que acontece quando eles se encontram? A Bíblia diz que Jacó abençoou a Faraó. Quem é que abençoa quem? O maior abençoa o menor. Naquele momento, naquela sala do trono, o maior ali não era o rei do Egito, era o velho pastor, o amigo de Deus, o patriarca da promessa. Que cena sinistra de autoridade espiritual. O faraó, curioso com aquele velhinho, pergunta: quantos anos o Senhor tem? E a resposta de Jacó é um resumo da sua vida sofrida. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. Ele reconhece que a vida dele foi uma caminhada dura, e depois do papo, ele abençoou o faraó de novo e saiu. José então cumpriu a ordem, instalou o pai e os irmãos na melhor terra do Egito, em Ramessés, e sustentou toda a família com pão, segundo o número de seus filhos. A promessa de provisão estava se cumprindo na risca. A fome aperta e José compra o Egito. Enquanto a família de Israel estava de boa em Gósen, no resto do Egito e do mundo, a fome apertou de verdade. O dinheiro do povo acabou e a galera começou a ir pro José desesperada. Nosso dinheiro acabou? Nos dá comida, senão a gente vai morrer na sua frente? E o José, como um administrador genial, começou a segunda fase do plano de crise. Ele disse: se o dinheiro acabou, tragam o vosso gado, e eu darei pão em troca do gado. E por um ano, ele sustentou o povo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Ele juntou todo o rebanho do Egito para o faraó. No ano seguinte, a coisa ficou pior. O gado acabou e o povo voltou de novo.
Não vamos esconder do meu senhor. O dinheiro acabou, os rebanhos já são seus, não nos resta mais nada, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Compra a gente e a nossa terra em troca de pão. Seremos servos do faraó e a nossa terra também. Só nos dá a semente pra gente plantar e não morrer. Que situação desesperadora. E o José então comprou toda a terra do Egito para o faraó, menos a terra dos sacerdotes que tinham uma porção do rei. E o povo ele moveu para as cidades. Imagina que um banqueiro prevê uma crise econômica brutal. Ele avisa a todos, guardem dinheiro. Ninguém ouve. A crise vem e todo mundo quebra. A galera chega no banco dele desesperada. Ele não diz, se virem. Ele diz, ok, vocês não têm dinheiro, me vendam suas empresas e suas casas. Em troca, eu vou dar comida para vocês não morrerem, vou dar sementes, crédito para vocês recomeçarem e vocês vão trabalhar para mim. Uma parte da produção será do banco, imposto, e o resto é de vocês para viverem. Ele salvou o povo da morte, mas ao mesmo tempo consolidou o poder do banco. A moral da história: foi exatamente isso que o José fez. Ele salvou o povo da fome, mas como consequência, ele centralizou todo o poder econômico, terras e pessoas nas mãos do faraó. Foi uma reforma agrária e social gigante. Ele estabeleceu uma lei: a quinta parte, 20% de toda a produção da terra, pertenceria ao faraó. E o povo respondeu: a vida nos tens dado. Acharemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de faraó. Eles estavam gratos por estarem vivos. Enquanto tudo isso rolava no Egito, a família de Israel, lá em Gósen, estava prosperando. A Bíblia diz que eles adquiriram possessões e frutificaram e multiplicaram-se muito. A semente da grande nação estava crescendo, protegida e nutrida no meio do maior império do mundo. O capítulo termina com o tempo passando. Jacó viveu 17 anos no Egito e chegou aos 147 anos. Vendo que a hora da sua morte estava próxima, ele chamou o José e fez um último pedido, fazendo-o jurar: não me sepultes no Egito. Quando eu morrer, me leva daqui e me sepulta na sepultura dos meus pais, lá em Canaã. José jurou, e Israel, Jacó, inclinou-se sobre a cabeceira da sua cama em adoração. Mesmo no Egito, o coração dele estava na terra prometida. E aí, minha galera, que capítulo! Vimos como a sabedoria de Deus através de José não só salvou sua família, mas uma nação inteira. Uma aula de administração, estratégia e, acima de tudo, a fidelidade de Deus em proteger e fazer crescer o seu povo, mesmo em terra estrangeira. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a bênção de Jacó sobre o faraó te ensina sobre autoridade espiritual? E a forma como José lidou com a crise te dá alguma luz para lidar com os perrengues da sua própria vida? Solta o verbo nos comentários. E se você tá curtindo essa saga da família mais importante da história, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, paz!